Meditação sobre Gálatas, capítulo 5, versículos 22 ao 25. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, companheiros diários de meditação, oração e busca pela presença de Deus. Como é bom participar desse momento devocional contigo diariamente, periodicamente, tempo de qualidade na presença de Deus, seja manhã, tarde ou noite, no momento que você separa para ter a sua fé edificada, fortalecida, sua comunhão, para você falar através da oração e ouvir através da Bíblia, para ter um diálogo com o seu Deus, Criador dos céus e da terra, sua fonte diária de inspiração, sua nutrição, seu alimento espiritual. Não conseguiremos viver uma vida com Deus intensa, plena, sem esse alimento diário. Nosso ser espiritual precisa ser diariamente alimentado, precisa se relacionar com seu Criador, com a sua fonte, diariamente. Não há cristianismo sem vida devocional de qualidade. Hoje eu quero conversar com você sobre o maravilhoso fruto do Espírito, narrado no livro de Gálatas, no capítulo 5. Aliás, em Gálatas 5, Paulo fala do fruto do Espírito e do fruto da carne. Interessante pensar no contexto dessa carta de Paulo aos Gálatas, aos cristãos da igreja na Galácia, porque ela foi escrita meio que dentro de um contexto, de um espírito de inspirada agitação, veja só. Porque para Paulo a questão não era se uma pessoa tinha sido ou não circuncidada, mas se havia nela evidências de que ela tinha se tornado uma nova criação. Se Paulo não tivesse sido bem sucedido nesses argumentos que ele usa a favor da justificação pela fé, o cristianismo teria permanecido uma seita, uma facção, um pedaço do judaísmo, ao invés de se tornar uma forma universal de salvação para todos os homens, gregos, gentios e até os confins da terra. Gálatas foi a primeira epístola, a carta bíblica escrita por Paulo. E ele tinha o propósito de combater a influência judaizante nas igrejas da Galácia. Ele se defende, descreve o chamado dele, ele confronta Pedro, ele discute sobre fé e obras, e ele faz uma aplicação da graça. Brilhante, um texto incrível, datado provavelmente de 51, entre 51 e 53 depois de Cristo, e se fôssemos estabelecer uma palavra-chave, eu diria que é a liberdade cristã. E no contexto do capítulo 5, Paulo vai falar da nossa liberdade, então, em Cristo, que se Ele nos libertou, a gente não deve se tornar a colocar-nos debaixo de um jugo de servidão. E aí ele vai falar sobre o viver no Espírito e não na carne. Ele está preocupado com esse fruto, com essa evidência. E aí ele faz a distinção de quem anda de uma maneira e outra através do fruto, das obras, daquilo que manifesta. E aí ele diz que quem tem o Espírito de Deus possui um fruto do Espírito, que se manifesta como se fosse um formato de uma mexerica, que tem vários gomos compondo o mesmo fruto. E esses gomos, no caso dessa figura da mexerica, da tangerina, seria o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Paulo fala que contra essas coisas não há lei, mas que quem é de Jesus já crucificou a carne com as suas concupiscências, com seus desejos, com as suas paixões, com a sua carnalidade, com seus pecados. E diz ainda que se a gente vive em espírito, a gente também deve andar em espírito. E hoje, nessa reflexão, à luz do fruto do Espírito, do maravilhoso fruto do Espírito, quero te convidar a refletir sobre
qual tem sido a sua expressão? O que você tem frutificado? As obras da carne, ele diz que é o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as pelejas, as dissensões e heresias, as invejas, as bebedices, os homicídios, as glutonarias. E ele fala que as pessoas que manifestam esse tipo de fruto não vão herdar o reino de Deus. Espero que você que me ouve, se luta com alguma dessas áreas, esteja obtendo vitória e transformação. E se há a presença de algum desses itens na sua vida, que você os combata, os renuncie, busque ajuda, vá ao seu líder, ao seu pastor, confesse, se arrependa, peça oração, busque apoio, deixe essas obras infrutuosas da carne, mas busque como prioridade, com força total, manifestar o fruto do Espírito. Que você ame, que você se alegre, transmita e comunique alegria, que você seja um pacificador. Aliás, a Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a Bíblia diz também que a ardente expectação da natureza humana espera a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a agonia da humanidade pela falta, pela distância de Deus, espera a tua manifestação. Filho de Deus, pacificador. A Bíblia fala que o fruto do Espírito também é o longo ânimo, aquela capacidade de caminhar a segunda milha, de não se cansar fácil, de não desistir fácil, de dar outra face, de dar chances, de ser resiliente. Fala da benignidade que precisa dominar a nossa vida, o nosso olhar, senão a gente vai ver maldade em tudo. Fala da bondade, aquela bondade que é em Deus, aquela passividade, aquela tranquilidade, sabe, aquilo que comunica algo bom. Seja bondoso, meu irmão. Fala da fé, da mansidão, tão necessária em tempos que os ânimos estão tão acirrados, tão temperados, e do equilíbrio e temperança. Esperamos que você esteja frutificando esse tipo de fruto. Se falta algo ainda, persevere. Deus dá a todos que pede de uma maneira generosa, abundante, sobretudo quando se pede algo alinhado com a vontade dele. E frutificar o fruto do Espírito é algo do coração, do sonho de Deus para mim e para a sua vida. É a obra do Espírito Santo, é o desejo que essas coisas sejam manifestas em nossa vida, no nosso convívio, em todos os lugares onde andamos, atuamos, estamos, nosso estilo de vida, nosso modus vivendi, nas nossas aspirações, pretensões, no nosso ser, para que as pessoas possam se alimentar de nós, serem beneficiadas, abençoadas, e quererem isso para si também. E isso ser gerado neles. Um fruto, quando é semeado, aquilo que é a sua semente, gera aquele mesmo fruto em outros lugares. Que seja assim a sua vida, frutificando o fruto do Espírito em outras pessoas, através do Espírito Santo, pela sua semeadura. Oro para que o maravilhoso fruto do Espírito seja manifesto na sua vida, no seu cristianismo, independente do teu tempo de fé, caminhada e na sua plenitude. Deus te abençoe e até a próxima meditação.